Olá, acadêmicos do curso de Gestão Pública. Eu sou Guilherme Bené. Eu sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Público e sou mestre em Direito Ambiental. Sou também professor do curso de Direito, bacharelado em Direito aqui na cidade de Manaus. E neste módulo nós vamos trabalhar o público e o privado na gestão pública. A nossa disciplina ela está dividida em duas unidades, Nós temos aí a apresentação dentro do nosso ambiente virtual. A nossa primeira unidade ela possui 3 aulas. A primeira aula é sobre a dicotomia entre público e privado. O objetivo dessa primeira aula é que nós discutamos as raízes dessa relação que existe entre o público e privado. A história nos mostra, nos remonta à Idade Antiga, lá na Grécia e em Roma principalmente, onde começam a se estabelecer qual é o espaço do privado e qual é o espaço do público e de que forma, a partir dessas duas distinções, é que nós vamos ter um estabelecimento de onde é que o poder público, onde o monarca, onde o imperador ele pode agir enquanto defensor do interesse do Estado e até onde ele não pode ir por estar afrontando a esfera do privado. Coloquei para vocês uns vídeos da Marilena Chaui, que ela é uma socióloga brasileira, e ela discute muito bem, ela põe isso muito bem, no sentido de demonstrar que antes de ser público, o que existia era o privado. É só com a complexidade das sociedades é que você vai começando a separar esses dois setores, não é? E que depois nós temos um período da igreja, e isso se confunde um pouco, e aí ela refaz esse aspecto, ela volta a essa questão histórica para nos contar mais ou menos como que isso vai acontecer. Na nossa segunda aula dessa primeira unidade, nós vamos falar sobre as prerrogativas do poder público sobre os agentes privados. Isso porque, após nós construirmos esse referencial teórico sobre a distinção entre o público e o privado, é necessário que nós marquemos em que momento que o poder público ele age na defesa dos interesses públicos propriamente dito. Isso porque existem duas concepções sobre interesse público, que nós vamos ver: interesse público primário e interesse público secundário. Interesse público primário é quando a administração pública ela defende o interesse público da coletividade, e o interesse público secundário quando a administração pública ela age no interesse da própria administração. E dependendo desta ação da administração pública, defendendo o interesse público primário e o interesse público secundário, é que nós vamos ter essas prerrogativas da administração, de ela poder impor ao particular a sua vontade, sempre que nós tenhamos aí essa disputa entre aquilo que é o interesse coletivo sobre o interesse particular. No terceiro momento, nós vamos ver sobre o que é o Estado e o servidor público, a concepção do Estado e todas as suas organizações, o que é o Estado, quais são os elementos constitutivos do Estado, e também o que é o servidor público, como que o servidor público ele age representando essa vontade estatal. A nossa segunda unidade ela também é dividida em 3 aulas, e aí o objetivo da segunda unidade é que nós aprofundemos os nossos estudos sobre os princípios da administração pública. E isso é feito, isso é trabalhado na primeira aula da segunda unidade, que seria uma aula introdutória sobre o que é a administração, revisitando os conceitos que nós aprendemos na unidade 1. A nossa segunda aula da unidade 2, ela vai falar sobre os princípios, os 5 princípios norteadores da administração pública, que a doutrina costuma chamar de princípios constitucionais, porque são os princípios explícitos na Constituição, que seria legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Mas nós também vamos trabalhar com os princípios implícitos da administração pública, tendo em vista que nós temos esses 5,
mas os princípios que regem a administração pública não se esgotam tão somente nesses 5 princípios descritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E a nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o público e o privado e a relação hoje em dia bastante comum que existe entre o Estado e o desenvolvimento do serviço público, a atuação em prol do interesse público e também a emergência do terceiro setor seriam os particulares através das suas atividades que têm aí juntamente com o Estado desenvolvendo essas atividades na consecução da gestão pública, ajudando o gestor público não só a organizar, a trabalhar melhor do ponto de vista da própria administração, mas também ajudando na consecução das políticas públicas que são o dever do Estado e acabam beneficiando toda a sociedade. Esse é o panorama da nossa disciplina que nós vamos trabalhar. Nós teremos aí a oportunidade de conversarmos um pouco mais no nosso chat e nós também teremos um encontro através de videoconferência. Aguardo todos vocês. Qualquer dúvida vocês podem enviar pelo nosso chat ou também podem participar aí da nossa videoconferência. Muito obrigado e um bom curso para todos.